O nosso trabalho é sobre manejo de pragas e doenças na cultura da soja. O Brasil, na safra de 2019-2020, é o maior exportador de soja do mundo, superando os Estados Unidos. A soja é a lavoura de maior representatividade e importância econômica para o Brasil atualmente. Essa cultura está sujeita ao ataque de insetos e fungos, desde a germinação até a colheita. Mas não foi isso que nos impediu de ter uma boa plantação do início ao fim. Manejo de pragas. Então, hoje na soja a gente tem a lagarta e percevejo, que é o que mais atacam a cultura da soja. Isso dando prejuízos econômicos e prejuízos ambientais. Econômicos porque os agroquímicos que a gente usa é muito caro. E ambientais porque a gente passa de 4 a 6 vezes na cultura. E isso para o meio ambiente força um pouco ele. Então foi criado um manejo integrado. Para que o manejo integrado? A gente faz um uso manejado de agroquímico com os biológicos, um bom plantio e um bom manejo, que reduz um pouco os danos dessas pragas. Isso para o aspecto ambiental e econômico foi de grande vantagem. E vários produtores têm usado isso porque deu resultado. A gente não precisa mais, consegue reduzir um pouco o custo da produção e agradar melhor o meio ambiente, né? Não usá-lo e descartar produto que a gente passa, afetando rios, lençóis freáticos e tudo mais. Por isso o uso do MIP. O MIP é um manejo integrado de pragas, né? Então o que ele é? Ele veio para auxiliar o produtor a ter uma boa produção, um bom manejo no uso correto de agroquímicos e práticas de boas lavouras também. Para que não tenha muito, que não afete muito o meio ambiente, que não afete muito o custo dele, porque se o custo com doses erradas fazem elevar muito, fora porque é muito prejudicial. Então o manejo integrado que a gente usa ali, os biológicos, os agroquímicos em conjunto fazem um excelente serviço. É uma ferramenta que favorece muito o uso correto desses inseticidas, acaricidas, que a torna mais preciso na lavoura, tendo um manejo, um uso biológico também, porque hoje os agroquímicos de acaricidas, por exemplo, são muito caros e os biológicos são mais em conta. Fazendo um bom manejo, a gente consegue reduzir muito isso nos custos de produção. Manejo de doenças. A soja é uma cultura de grande importância para o Brasil e é uma das principais culturas utilizadas no período de safra. Entretanto, são diversas enfermidades que acontecem e dificultam a obtenção de elevados níveis de produtividade na soja. Aproximadamente 40 doenças causadas por fungos, bactérias, nematóides e vírus já foram identificadas no Brasil. Todavia, em função da expansão das áreas de soja no país, esse número continua aumentando. A importância econômica de cada doença varia ano a ano e de região para região, dependendo das condições climáticas de cada safra. A prática de monocultura nas plantações de soja favoreceu o surgimento de doenças. As doenças são as principais causadoras de perdas e podem reduzir a produtividade em até 20%. Existem 7 principais doenças fúngicas que comprometem a lavoura da soja, que é o crestamento foliar da cercóspora, a mancha parda, a antracnose, a mancha alva, o mofo branco, o oídio e a ferrugem asiática. Crestamento foliar de cercóspora. Agente etiológico, Cercospora kikuchi. Condições favoráveis, ocorre com maior frequência em regiões com clima mais quentes e chuvosos. Disseminação, principalmente por sementes e restos culturais. Sintomas. Nas folhas provoca diversas manchas pequenas de coloração castanho avermelhada. Com o desenvolvimento da doença, essas manchas tendem a aumentar de tamanho e podendo também a desfolha prematura. As hastes apresentam manchas avermelhadas de forma irregular. As vagens também apresentam pontuações vermelhas, que se tornam castanho avermelhadas, posteriormente atravessando todo o tecido da vagem até alcançar a semente. Sementes infectadas apresentam manchas de coloração púrpura no tegumento. Controle e manejo. As sementes utilizadas para plantio devem ser de boa procedência, livre do patógeno. É recomendada a realização de rotação de culturas, com plantas não hospedeiras do fungo. Solo deve ter uma boa adubação equilibrada, mantendo os níveis de potássio adequados. Controle químico. Produtos utilizados com princípio ativo de carbendazim, carboxina e estrobilurina. Mancha parda, Septoria glycinis. É uma doença
que ataca principalmente a cultura da soja. Ela é uma doença amplamente disseminada no país, que pode gerar grandes percas no rendimento. Ela é uma doença inicialmente observada nas folhas primárias, causando lesões circulares, decoloração vinho, que posteriormente elas se tornam necróticas. Para a soja, é uma das primeiras doenças a aparecer nos campos de cultivo. Ela se manifesta com maior intensidade a partir do estádio do R5, que é onde é o início da formação das vagens. Caso não controlado, ela pode se associar mais tarde à infecção por outras doenças. Em períodos de seca, pode haver aumento da desfolha, especialmente folhas localizadas no terço inferior das plantas. A antracnose Coletotrichum truncatum surgiu no Brasil no final dos anos 80 e se espalhou rapidamente pela região centro-oeste. Segundo o pesquisador Luiz Henrique Carregal, a doença resulta em perdas de até 20% na produtividade, dependendo das condições climáticas. Essa doença, ela afeta a fase inicial de formação das vagens e é favorecida por elevados índices de pluviosidade e altas temperaturas, principalmente do estágio final de ciclo da cultura. A antracnose pode estar presente na cultura de soja e sobreviver em restos de cultura. Sementes infectadas são as mais importantes fontes de inóculo primário, mas nem sempre são transmitidos para as plântulas, uma vez que a transmissão é dependente da quantidade e localização do patógeno nas sementes, assim como das condições climáticas. A ocorrência da doença nos cultivos de soja pode acarretar em morte das plântulas, necrose dos pecíolos e manchas nas folhas, hastes e vagens. O inóculo proveniente de restos de cultura e sementes infectadas pode causar necrose nos cotilédones e que pode se estender para o hipocótilo, causando tombamento de pré e pós-emergente. O fungo afeta a planta em qualquer estágio de desenvolvimento, podendo causar queda total das vagens ou deterioração total das sementes em colheita retardada. As sementes apresentam manchas deprimidas, de coloração castanho escuro, e nos estágios R3 e R4 adquirem a coloração castanho escuro a negra e ficam retorcidas. Mancha-alvo. Mancha-alvo é uma doença de final de ciclo da soja. Ataca mais de 50 famílias de plantas. Tem o seu patógeno principal, Corynespora casseco. A mancha-alvo tem como característica manchas circulares foliares, chegando até 2 centímetros de diâmetro. Dentro dessas manchas circulares, ela possui a coloração castanho clara a castanho escura e ao contorno possuem halos amarelados. Quando atingem a folha, elas causam amarelecimento da planta e a sua maturação prematura. Ela também faz com que pegue todas as folhas de bachiro. O mofo branco, ele é uma doença que ele pode ocasionar umas perdas acima de 30% da lavoura. Quando infestado, ele pode atacar todos os órgãos e todos os ciclos de emergência vegetativa. Ele pode começar a atacar as folhas, caules, raízes e todo o ciclo de emergência. A maior incidência dele é no estágio reprodutivo da soja que ele ataca. Ele sobrevive por muito tempo no solo e é por meio de escleróides, e depois ele faz a disseminação por esporos. E um meio de contaminação são as sementes contaminadas. Então tem que ser sementes de procedência para não dar esses negócios. E as lesões iniciais, identificar lesões encharcadas, e daí começa a disseminação no campo. Então para evitar isso tem que ser semente de procedência, tratada, tudo certo. O oídio, Microsphaerella difusa, seu agente casual é um fungo ascomyceto, obrigatório que tenha sua sobrevivência dependente de plantas vivas do hospedeiro. Seus danos são bastante variáveis entre as safras e entre as regiões. O oídio é uma das doenças mais comuns na cultura da soja, porém ocorre em maior frequência em regiões mais altas, onde as temperaturas são mais amenas e a sua umidade relativa do ar são mais baixas. O fungo ataca toda a parte aérea da planta, podendo epidemias severas causar seca e queda prematura das folhas. Seus primeiros sintomas são caracterizados por pequenas manchas circulares esbranquiçadas com aspecto cotonoso devido ao crescimento micelial do fungo externamente à folha. Com o passar do tempo, elas podem se tornar cinzas.
Os sintomas podem evoluir para as hastes e legumes, sobre altas severidades poderão induzir cloroses e necroses nos órgãos atacados. Para o seu controle, as práticas mais recomendadas são a utilização de cultivares resistentes e a aplicação de fungicidas apropriados. A ferrugem asiática, ela começou no Brasil em 2001 e 2002. Ela não respeita a fronteira agrícola. Ela está presente em todas as regiões produtoras de soja do Brasil. Onde tem soja, ela está presente. E ela é um dos maiores problemas enfrentados pelos produtores, também porque devido ao dano dela. Porque quando você tem 1% da ferrugem, você tem um dano de 20 a 50 kg por hectare. E quando você tem um clima favorável, presenças de inóculo e culturas suscetíveis, você favorece ela. E para você não favorecer ela, a gente tem que respeitar o vazio sanitário. É um plantio na época certa, respeitando e utilizar cultivares resistentes, que sejam um pouco mais resistentes a ela. E utilizar também um bom manejo de fungicida protetor e depois um fungicida que atue nela. Então você tem que, para evitar a ferrugem asiática, que todo ano dá, toda lavoura tem, fazer um bom manejo integrado de doenças e respeitar o vazio sanitário. E tem que tomar cuidado com os cultivares também. Controle de doenças fúngicas. Para evitar os prejuízos causados por esses patógenos, é necessário utilizar ferramentas adequadas de manejo, como a rotação de culturas, alternativa importante para quebrar o ciclo dos patógenos presentes na lavoura, a adoção de sementes certificadas e de boa qualidade, o uso de fungicidas no tratamento de sementes, a aplicação preventiva de fungicidas e a eliminação de plantas voluntárias no período de entre-safra.